Olá, bem-vindo ao Lusa Extra, um podcast da Agência Lusa. O meu nome é Sara Ribeiro, sou jornalista da secção de Economia da Agência Lusa. Numa altura em que ainda se fazem sentir os estragos das intempéries que assolaram o país desde 28 de janeiro, com várias famílias ainda sem eletricidade, hoje vamos falar sobre o enterramento de linhas elétricas. O tema voltou ao debate público, no seguimento de recentes declarações da Ministra do Ambiente e Energia sobre o eventual reforço de linhas subterrâneas como medida de resiliência da rede. Para nos ajudar a perceber o que está em causa, convidámos António Vidigal, especialista do setor. Atualmente é consultor independente e tem uma longa experiência na área da energia, tendo sido presidente, por exemplo, da DP Inovação. Lusa Extra, um podcast da Agência Lusa. Começava por lhe perguntar, de forma simples, em que é que consiste esta modalidade de enterramento das linhas elétricas e quais são as vantagens e desvantagens face às linhas aéreas? A diferença é o seguinte, portanto, a eletricidade que chega à nossa casa, portanto, é a baixa tensão e ela é alimentada pela média tensão e pela alta tensão. Normalmente, o que está em jogo é a média tensão, que é o que alimenta a tensão que está nas nossas casas, que em Portugal, tipicamente, é enterrada nas zonas urbanas e é aérea nas zonas não urbanas, zonas rurais, o que faz todo o sentido. O que é que são as vantagens e desvantagens? A enterrada, portanto, é muitíssimo mais cara. Portanto, faz sobretudo aérea, porque é 3 a 5 vezes mais barata. Portanto, é muito mais barata, muito mais rápida de fazer. E não se antevendo uma tempestade como este evento raro como foi agora, portanto, é o que faria todo o sentido. Quando é enterrado, já agora também tem outra vantagem, tem muito menos avarias, mas quando tem uma avaria é muito mais caro e leva muito mais tempo a reparar. Mas faz todo o sentido começar a considerar mais linha aérea, mais linha que estava em aérea e passá-la enterrada, faz todo o sentido. Por exemplo, caso houvesse uma maior percentagem de linhas enterradas, teria-se evitado o que aconteceu com milhares e milhares de casas sem eletricidade? Sim, tinha-se evitado, quer dizer, tinha-se minorado, portanto, o impacto da tempestade, não é? Mas, obviamente, não se antevendo que ela ia acontecer, tinha-se gasto muitíssimo mais dinheiro que não sabíamos se ia ser útil para alguma coisa. O exemplo que eu tenho é o de França, que as normas de Portugal eram muito iguais, portanto, às normas de França. De resto, eram normas excelentes e que França só emendou em 1999, quando teve uma tempestade do tipo que nós tivemos agora. E a partir daí passaram a enterrar todas as linhas de média tensão. E hoje em dia, começaram isto em 99, portanto, e hoje em dia só ainda têm 50% enterradas. E a norma, e o que eles decidiram na altura é tudo o que é novo vamos enterrar. O que é antigo vamos deixar em princípio como está. E é o que eu acho faz também sentido para Portugal. Agora tudo o que é novo, considerar fazer sempre enterrado, média tensão, tudo o que está antigo, portanto a primeira prioridade para mim é reparar o que já está, mas também consideraria, para aumentar a resiliência do sistema, fazer algumas linhas cirúrgicas, zonas cirúrgicas, a ligar subestações, só para aumentar a resiliência do sistema. Mantinha aéreo, mas fazia uma adicional, cabos subterrâneos, portanto, a ligar zonas críticas para que num evento destes não cair tudo. Mantinha sempre umas linhas que eram backbone sempre a funcionar. Era preciso ser estudado ao detalhe, portanto, eu não vou avançar porque é preciso simular e fazer onde é que o dinheiro, no fundo, é mais benéfico para o país. Onde é que o dinheiro vai ser muito mais caro, até porque são linhas adicionais. Nós vamos fazer para lá do que era preciso para alimentar os clientes. Vamos fazer, proponho eu, ou sugiro, que se façam cabos subterrâneos adicionais ao que hoje temos em linha aérea, na média tensão, para tornar o sistema mais resiliente. E não nos pormos agora, portanto, a substituir tudo, que não há dinheiro para isso. Não é? E quanto tempo é que levaria a substituir parte das linhas aéreas em subterrâneos? Portugal tem neste momento 20%, certo? Neste momento Portugal tem cerca de 20%, portanto, em linha subterrânea. Para mim, como estou a dizer, não faz sentido nenhum passar de repente até a 50%, como tem França. França não fez isso. França o que fez é tudo o que é novo, fez subterrâneo. Eu diria, no futuro, eu tenderia a fazer novo em subterrâneo, agora em zonas cirúrgicas, zonas que, no fundo, que há uma obra grande a fazer subterrâneo, mas, sobretudo, fazer investimentos cirúrgicos, mantendo a aérea onde está, mas, adicionalmente, fazer loops
anéis, portanto, em subterrâneo, para tornar o sistema muito mais resiliente, para o caso de não cair a aérea, tem sempre a subterrânea para acudir. Era o que eu faria, mas obviamente precisa de estudo pelos especialistas, mas é intuitivamente, tendo trabalhado muitos anos no setor, o que me parece que faria sentido. E como é que poderia ser financiado esse investimento? Seria através do Orçamento de Estado, fundos europeus? O ideal, portanto, era ser fundos europeus, porque é preciso lembrar que todo o investimento que for feito vai aparecer-nos na fatura se não for financiado por fundos europeus. Convém lembrar que a ERRedes, que é o responsável por esta matéria, não pode investir sem ter aprovação do regulador, que é a ERSE. Todos os anos apresenta um plano que chama-se PEDIRD para fazer investimentos. O que me parece é que o PEDIRD está aprovado, basta só ser uma aprovação final em Assembleia da República. Eu acho que é fundamental não parar. Tudo o que estava no PEDIRD, que já previa aumento de resiliência do sistema, portanto é avançar e não parar agora para fazer um pedido novo por causa deste incidente. O que eu faria é considerava agora um pedido extraordinário, avançava com o que já está aprovado. Em paralelo, estudava quais são as medidas a tomar e aprovava o mais rapidamente possível um pedido extraordinário. Em paralelo, se conseguir pescar dinheiro aos PRX, era excelente. Era excelente porque não desaparecia na fatura. Embora aqui uma questão que a fatura é sempre cara para quem a paga, mas é preciso também ter presente que na fatura esta parte das redes de distribuição é menos de 15% do custo. Mas inevitavelmente mas é sempre dinheiro que as pessoas vão ter de pagar e ao fim do ano de conta. E o consumidor irá sempre pagar parte, não é, deste investimento? Sim. Por isso é que eu considero que não se pode fazer de forma disparatada, porque não é disparatada, não se pode fazer neste momento que estamos todos com emoção e queremos, com o sofrimento e já mortes que houve e tudo, isto tem-se agora a pensar a frio e repensar exatamente onde é que vamos pôr o dinheiro para obter o máximo de benefício. Definindo um critério de segurança que queremos, quer dizer, nenhum sistema de engenharia, portanto, pode ter segurança absoluta. Portanto, há sempre vezes, vai cair e queremos é que seja muito, muito poucas vezes. E temos de definir onde é que vamos pôr o dinheiro para o número de incidentes estar dentro do parâmetro que nós temos como a qualidade da rede. Eu já agora acrescento que, sem ser com este incidente, a nossa rede tem sempre cumprido os parâmetros de segurança europeus e de disponibilidade. Nós temos sempre dentro de números europeus. Este ano aconteceu isto, mas não se esperava, não é? Agora, qual é a pergunta que se faz? É se vai repetir? Posso repetir? Eu tenho ouvido os meteorologistas, muitos dizem que sim, porque o clima está a mudar, outros dizem que não, que eventualmente é um evento estranho, raro, que não se vai repetir. É preciso ir com cabeça e com cautela. Pois era isso que eu ia dizer, porque falou que foi raro, mas também há alertas que isto poderá vir a ser o novo normal, não é? Poderá vir a ser o novo normal e, portanto, temos de começar o mais rapidamente possível a preparar para o novo normal e, nesse sentido, é que me parece que se devem fazer tudo o que é novo, deve-se fazer da forma mais resiliente e o cabo enterrado é mais resiliente. Tendo presente que é 3 a 5 vezes mais caro do que seria uma linha aérea e que leva mais tempo. E já aqui eu queria uma nota, porque é que é muito mais caro. Portanto, os países não são todos iguais, não é? Portanto, por exemplo, um exemplo extremo, portanto, uma Holanda, portanto, que é plana, portanto, um país relativamente pequeno, portanto, é relativamente fácil passar cabo enterrado. Agora, pense o que é passar um cabo enterrado por uma serra adentro, com rocha, é um disparate, não faz mais sentido fazer linha aérea. E, além disso, o cabo enterrado, em Portugal e nos outros sítios, tem de passar ao longo das serventias, das estradas. O que quer dizer que não pode ir a direito. Não podendo ir a direito, são muito mais quilómetros de cabo do que seriam de linhas, portanto, e é muitíssimo mais caro. E já agora outra nota, as pessoas quando andam na estrada, portanto, nas aldeias e na parte rural, vê-se que os postos de transformação, que chamam-se postos de transformação de distribuição, estão nos postos, estão no alto dos postos, o que é uma boa solução. E fica barato, portanto é fácil no fundo distribuir, é muito fácil de fazer, portanto é uma norma que eu me lembro, na minha juventude, nós trouxemos de França, que era como eles também faziam no rural, e ainda fazem. Se nós passarmos a cabo enterrado, em vez de podermos fazer esses postos em alta tensão, esses postos em cima esses postos de transformação em cima dos postos, vamos ter de fazer cabines com os postos de transformação, que é uma fortuna, não.
Mas além de, portanto, de enterrar as linhas de eletricidade, que medidas preventivas podem ser tomadas para evitar o Portugal surpreendido? Isso já não tem a ver com a eletricidade, portanto, tem a ver com segurança do território, com comunicações, com os tais sistemas de segurança de comunicações, portanto, isto está tudo previsto, que se calhar diria que é capaz de não estar, não é? Mas em termos de depois eu diria, o que eu diria, genericamente o que eu diria, portanto, outra vez, mantendo na parte de eletricidade, eu tendo a defender que, partindo-se do princípio que é impossível garantir segurança absoluta de uma rede elétrica, quem tenha condições de segurança muito específicas, necessidade de grande segurança, tem de equacionar de ter geradores próprios. Eu não entendo, portanto, um hospital ou um centro qualquer para o qual seja crítica a eletricidade que não tenha geradores próprios. Vou mais longe, mesmo os sistemas de redes móveis, portanto, em zonas críticas, portanto, no fundo, têm também que considerar ter geradores próprios. Já se tinha sentido isso quando foi o apagão, não é? Portanto, perdemos também comunicações. Eu penso que é preciso mais complementar o aumento de segurança da rede com cabos enterrados de forma cirúrgica, onde isso for preciso, com estudar, portanto, já para lá da parte elétrica, onde é que se justifica ter geradores próprios de socorro, no caso voltar a acontecer uma situação destas, ou pior, não é? Mas a alternativa é sempre o regresso ao fóssil. É? Ou seja, é um recuo face às renováveis. Mas isso não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma quando se fala das renováveis, é sobretudo por questões do CO2, como estas situações são esporádicas e duram à escala do ano muito pouco tempo, portanto o CO2 que vai ser emitido é muitíssimo pouco, não é relevante. No fundo, o que é inteligente, mesmo do ponto de vista do Sistema Nacional, é complementar sempre as renováveis com produção de fóssil a gás natural. Nós também não estamos a dimensionar o sistema todo para funcionar 100% das horas do ano, portanto, apenas com renováveis, que isso não faria sentido económico. Está sempre a considerar que num dia que não haja vento e, por exemplo, seja de noite em que não há sol, tem de entrar a funcionar, portanto, os ciclos combinados a gás natural. Agora, como vai ser poucas horas, o que vamos emitir de CO2 está perfeitamente dentro dos limites que Portugal pode emitir e é muito menos do que outros estão a fazer. Quer dizer, é uma utopia e um disparate económico pensar que não vamos emitir CO2, vamos sempre emitir CO2, o que é pouco, não é? Portanto, é enterrar os cabos e reforçar os geradores. E pensar bem onde é que faz sentido ter geradores. A própria rede, se calhar, pode ter mais geradores de recurso do que hoje em dia tem. Ou se calhar não faz tanto sentido ter demasiados, porque isto vai acontecer, espero eu, poucas vezes, mas, por exemplo, pode ter acordos com as empresas espanholas aqui ao lado para partilharem geradores em caso de um dos países ter um grande incidente. Eu diria, a redes ter mais geradores e os próprios privados pensarem na possibilidade de ter geradores. Na evolução futura, portanto, eu, como vejo a evolução de um sistema como o nosso, muito avançado, com muitas renováveis, é que cada vez fará mais sentido às pessoas terem fotovoltaica em casa, portanto, vai fazer sentido económico e vai fazer sentido económico terem painéis fotovoltaicos em casa complementados com o armazenamento de baterias, que cada vez é mais barato. Ao terem armazenamento com baterias, portanto, as baterias, tanto fundo, podem-lhes dar o socorro em caso de alguns incidentes deste tipo. Em zonas extremas, como aconteceu no país, não, mas, por exemplo, um evento de 5 ou 6 horas, ou do tipo que houve no apagão, portanto, muitas pessoas deveriam, ou podem começar a pensar em defender-se tendo baterias em casa, mesmo sem painéis fotovoltaicos. Avizinha-se um novo concurso para a concessão de baixa tensão, que de forma simplista consiste na distribuição de eletricidade para a casa das famílias, que é prestado pela E-Redes. Faria sentido o próximo concurso incluir requisitos ou incentivos relacionados com soluções subterrâneas e até um aumento de geradores, como falou? Eu penso que sim. Portanto, haverá que estudar, definir os parâmetros e eu penso que sim. Faz sentido estarem definidos parâmetros de segurança, portanto, e de tempos de indisponibilidade, e já agora, a partir
a partir deste incidente, que foi histórico em França, em 1999, o regulador, que é quem também trata de fazer isto em Portugal, passou a definir 2 tipos de requisitos. Um é em funcionamento normal, que era o que nós tivemos até agora sempre bem, e depois também o requisito, ao haver um incidente destes, qual é o máximo tempo que pode ser levado até recuperar. E se calhar também veria um bocadinho o que é que os franceses têm, que, em termos de regulamento e de redes, são muito próximos de Portugal. Nós, na minha juventude, fizemos a EDP muito à imagem da EDF, que é a empresa francesa. Até quase copiámos o nome. Eles é EDF, nós fizemos a EDP. E muitas das normas, portanto, são muito parecidas. Eu tentava também seguir o que a EDF fez agora. O nosso tempo acabou. Obrigada pelos esclarecimentos e até ao próximo Lusa Extra. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.